amados devotos da Mãe Aparecida, está no ar mais um episódio do nosso Santo Cast, o podcast aqui do nosso santuário. Sou o Kaique, estou aqui com o Fabiano Rodrigues, tudo bem, cá? Tudo ótimo, e você? Bem também. É Mais uma sim, vez, hein? Mais uma Duas vez. seguidas, hein? Duas seguidas. Mais uma música no Fantástico. E viu? Depois, esse daqui, a partir de agora, tá liberado e tá com a bênção do nosso bispo. Então Verdade, agora é oficial. Aplicar, né? Agora é oficial. Antes tava no teste ainda. A gente passou no teste de Dom Arnaldo, então agora vai, hein? Tá abençoado. Agora tá, né? Tá. Amados devotos da Mãe Aparecida, amados ouvintes do nosso Santo Cast, quero desde já pedir que vocês possam compartilhar esse episódio, se inscrever aqui no nosso canal no YouTube, nos seguir lá no Instagram, no Spotify, no Deezer e no Amazon Music. Este episódio é um oferecimento de todos os nossos apoiadores, os quais vocês podem ver aqui embaixo, acompanhá-los, segui-los, o endereço e o contato de todos os nossos apoiadores. Então, Fá, preparado para o episódio de hoje? Com certeza não. A gente nunca tá, né? Nunca tá, cara. Mas é sempre bom, né? Porque a gente é Com surpreendido. certeza. Então, um tema que já estava sendo muito pedido. Faz tempo. Então, bastante tempo, viu? Bastante tempo. Com muita alegria, hoje recebemos o padre Alexandre Acácio Marcos, que são responsáveis pela pastoral de casais de segunda união da nossa diocese. Sejam muito bem-vindos ao nosso Santo Cast. Muito obrigada pela acolhida. Bem-vindos. Boa noite, sejam bem. Obrigado pelo convite. Imagina. E assim a gente vai começar, Kaique, falando como que a gente se apresenta na pastoral. Por favor. Eu sou a Cássia do Marcos. Eu sou o Marcos da Cássia. Ah, tá bacana. Olha. Então peraí, vamos continuar isso aí. Quanto tempo juntos? Nós estamos esse ano há 27 anos juntos. E quantos dias e meses? 20 de novembro de 99 foi quando a gente casou no civil. E a gente se começou a namorar dia 7 de setembro de 98. Que beleza. Olha! Aí, ó. Já é ele treinado, né? Treinado. Cadê a colinha? Onde? Isso daí tá na memória. Muito bem. Sejam bem-vindos. Muito obrigada. Prazer é nosso. Que bacana. Então eu quero começar perguntando, padre, qual é a sua missão à frente da pastoral de casais de segunda união? Como toda pastoral, precisa de um direcionamento espiritual. Então, a função do diretor espiritual é encaminhar, né, o crescimento espiritual da pastoral. Né? Então, é acompanhar. Né? Porque a pastoral ela já tem o seu estatuto, já tem tudo formado. Né? Então, o diretor é que vai ajudando os casais a se encontrar dentro da igreja espiritualmente, né? Para não se perder, né? Diante de tantas coisas que vão sendo ditas, tantos achismos, tantas coisas. Não, a igreja tem sim o seu papel importante na vida de todos, né? E não é diferente com aqueles que estão em segunda união. Então a igreja se importa e também tem esse carinho por todos os seus fiéis. Então essa é a missão do diretor espiritual, é estar juntos, né? Estar realmente com eles, os animando na fé. Que bacana. E Marcos, Cássia, como que surgiu na vida de vocês ser coordenador, essa missão de coordenar a pastoral de casais de segunda união? Nós estamos na pastoral esse ano, faz 11 anos, né? Que nós fomos... A gente já sabia da pastoral há muito tempo, mas há 11 anos atrás fomos convidados pelo padre Júlio de Freitas, que hoje ele é pároco da Itupeva, São Sebastião, e ele nos convidou. E ali a gente conheceu a pastoral. E para nós chegarmos a ser coordenadores, em 2022 nós ganhamos como vice-coordenadores, né? Porque a cada 3 anos tem a eleição para candidato, para fazer alguém ser coordenador, né? E nós ganhamos como vice. Só que em 2023, quem era coordenadores, por motivos pessoais, precisou sair da coordenação. E eles nos convidaram para a gente assumir. Só que a gente teve um pouquinho de medo, né? Então, o ano passado nós assumimos e este ano é o último ano nosso, né? Até dezembro, em setembro haverá nova eleição para novos candidatos.
Olha só que bacana. Interessante. E como que a pastoral surgiu na vida de vocês? Como que vocês conheceram ela e se interessaram em fazer parte? Eu, a gente sempre foi da igreja. Sim. Eu, com 16 anos, era para entrar no seminário. Então a gente sempre foi da igreja. Só que eu vinha me ter um relacionamento com 19 anos, casei muito jovem. Com 3 anos de matrimônio, houve a separação. Doeu, teve toda aquela. Só que eu sempre morei, sempre acompanhei muito o padre. E como ela disse, o padre Júlio de Freitas foi um, digamos que seja o nosso padrinho da pastoral. Porque o convite dele foi assim, porque eles não nos conheciam. Aí eu conheci a Cássia, a gente começou a se relacionar em 98. Aí, e o padre falou, não, a igreja acolhe sim. E a gente já tinha um amigo que participava da pastoral. E já fez um convite. Só que aí, um padre, houve uma formação na Cidade Nova. E o padre nos chamou na igreja de Voturocaia, na época, a Santo Antônio de Pádua. E ele falou assim, tal dia, tal hora vocês vão. Ele falou assim, mas como assim? Não, você só vai. E a gente só foi e estamos aqui até hoje, há 11 anos. Que bacana, né? Olha só. É o chamado, né? Com certeza, É. com certeza. E aproveitando para essa realidade de casais, quais as maiores dificuldades que os casais de segunda união têm para viver, digamos assim, para viver na igreja hoje? Com qual realidade que eles chegam na pastoral? Então, eles chegam muitos machucados, né? Feridos, porque eles carregam aí o fim de um matrimônio, né? Então eles chegam para nós assim destruídos por dentro, né? E aí nós acolhemos eles com amor, mostramos para eles que a igreja nos acolhe, né? Porque muitos casais, eles não acreditam que ainda a igreja acolhe nós nas condições que a gente vive. Então, às vezes, eles vêm assim, o que eu vou fazer dentro da pastoral? O que a igreja tem a me oferecer? Né? Então, a igreja, a gente tem a oferecer isso, né? O amor, o acolhimento, ensinar eles a caminhar dentro da pastoral, né? Que hoje nós caminhamos aí com 158 pessoas, né? Então, a gente tem aí, em média, uns 78 casais, mais ou menos, né? A gente tem aí dentro da nossa pastoral. Teve muito mais, mas por conta da pandemia, houve muitas separações também, né? Então acabou separando também. E o acolhimento o essencial dentro da pastoral, é o acolhimento, desde nós coordenadores até o diretor espiritual. Porque muitas vezes os casais eles vêm, mas também eles vêm com um pensamento assim, se eu entrar na pastoral eu posso comungar, né? E não é assim, né? Então eles vêm com esse pensamento. Nós acolhemos um casal, né, há um mês e meio atrás, que eles vieram para nós que eles queriam comungar. E que se a gente deixava eles comungar, não é assim, não é nós, né? Então, aí a gente explicou um pouco, falou sobre a pastoral, como que era, como seguir a pastoral, porque a gente tem que seguir, tem que ser obediente, né? E eles desistiram de seguir a pastoral, porque eles falaram que não era aquilo para eles. Então, assim, a gente tem que vir com muito amor, acolher eles com muito amor. Como nós fomos acolhidos, né, na época, há 11 anos atrás, hoje a gente acolhe esses casais, né, e tem muitos, não é pouco, né? A nossa intenção era que essa pastoral acabasse. Por quê? Para não haver mais divórcios, né? Mas, infelizmente, cada dia que passa, aparecem muitos casais. E como que funciona na prática a pastoral? Perguntar isso também, como que é? Porque assim, tem encontro, formação, vocês se reúnem em determinadas paróquias ou toda paróquia tem, como que é? Assim, eu vou tentar explicar. A gente contata, ou o padre contata a gente e entra e fala assim, ó, eu conheço casais, porque os casais vão procurar primeiro o padre,
que é o pároco. O pároco Dele. na paróquia. Ele que tem Sim. essa realidade. E ele conhece os paroquianos. Então ele entra em contato, porque o clero, ele sabe que existe essa pastoral. Esse ano faz 33 anos. A Aqui pastoral na diocese. na diocese. Nossa, bastante tempo. 32, desculpa. 32. Ela foi fundada dia 20 de julho de 1993. Na reunião constavam, se não me engano, 4 casais com Dom Roberto na época. Aí aí foi montado, inclusive os livros estão aqui, foi montado o casal fundador, ele com muito estudo, com muito em cima, ele entra em contato com a gente tem já um planejamento, a gente faz uma formação ou de meio período ou de um período, para inserir esse casal, tentar, primeiro, acolher esse casal e evangelizar esse casal. É feito ali, e dali sai uma equipe com alguns casais pilotos que a gente já prepara antes para assumir aquele. Hoje, eu não lembro exatamente se são 20 ou 19, porque tem uma equipe que está meio. Então vamos contar como 20. 20 equipes. E elas se reúnem uma vez por mês, elas usam os livros ou o piloto tem usando a Bíblia, usando um terço, usando a vida do casal. Então é feita uma reunião na casa de um deles. É feita a formação, evangelização. Por quê? O pilar da pastoral são 3. Misericórdia, verdade e obediência. É isso que a gente tem que explicar para os casais, que é formado ali nesse encontro de formação. Tem padre que quer o dia inteiro, tem padre que prefere meio período. Aí depende muito do pároco, Não, da realidade da paróquia. da realidade da paróquia. Não Certo. sei se eu expliquei um pouco. Eu te deu para você entender. Não, deu sim, deu sim. É. Não, é que eu tô com várias dúvidas. É. Eu tô curioso com um monte de coisa já. Inclusive, É bem então, que- já que você está com várias dúvidas, o casal, um presente para você, Ó, É disso que eu gosto. tá. Convidado que traz Olha só. presente. um presente para você. Obrigado, viu? A partir Aí de depois agora, a tem gente só mais vai aqui, chamar convidado que traz presente. Tem mais aqui que eu passo. O casal fundador, ele é muito inteligente. Então ele fez este livro. Inclusive, quem quiser, eu tenho. A gente tem Aham. esse livro em casa. Quem quiser pode entrar em contato. A gente doa. Esse livro a gente doa. Tá. Que incrível. Esse livro a gente doa. Interessante. Esse livro é para as pessoas. Aí se você, questões e critérios sobre a pastoral. Explica quase detalhadamente. São várias perguntas, várias questões Dúvidas no sobre a geral. pastoral. É, bem interessante. Que legal, Interessante. que legal. A gente ia perguntar- a João gente- Bosco e Dona Fátima. Que são os fundadores da nossa pastoral. A gente ia perguntar quais são os critérios, né? Então. Então. Não, mas agora, ele já deu o livro. Já Tá deu o aqui, livro. ó. Já tá aqui, ó. Não vai perguntar mais nada. Lê aqui, ó. Mas como ele já leu, eu vou perguntar, porque ele já vai Pergunta, saber. é Né? Ele fala assim, abre na página tal. Igual o Frei Gil, você vai fazer aqui, ó. Abre na página tal. É. Mas, pergunta boba mesmo. Casal de segunda união pode participar do ECC também? Não. Não? Tá. É porque eu vi que tem uma... Segue igual o ECC, né? Que tem as equipes e exato. tal. A gente tem a equipe, tem pilotos, mas nós não podemos participar do ECC. Entendi. Acontece que quando as paróquias abrem para o ECC, acontece de alguns casais de segunda união ir no encontro, aí quando chega ao encontro do ECC, o ECC depois nos entra em contato e fala, olha, o casal é segunda união, então vai para pastoral. Eles acolhem, o ECC acolhe, mas só depois direciona para nós da pastoral, entendeu? Mas é o mesmo, é baseado igual o ECC. Que há uma diferença. Casal em segunda união, que nem no meu caso, eu tive um matrimônio, primeiro matrimônio, eu me separei, ela se juntou. Aí é um casal de segunda união. Agora, quando os dois ou são viúvos ou não tem o sacramento do matrimônio, aí não é casal de segunda união, porque eles podem ter um matrimônio.
É isso que é a dúvida das pessoas. Sim. Eles podem contrair o matrimônio, que já aconteceu, de um casal de nos procurar e ele achar que ele tinha casado, sabe por quê? Porque ela era amiga de um padre e recebeu uma bênção, mas não foi o sacramento do matrimônio. Ele propriamente teve dito. uma bênção lá atrás e ele achou que ela era casada, mas não tinha papel comprovando. Aí a gente foi atrás e eles hoje são sacramentados. Interessante. Só que eles assim, com o acolhimento da pastoral, eles não querem o ECC, eles querem continuar na pastoral por causa do nosso acolhimento. Sim. Então eles têm essa. Tá, então pra gente entender assim, em suma, eu casei no civil, só no civil. Me separei, depois eu posso casar na igreja, não é segunda união. Pode falar. Não, nesse caso não, porque para poder ser segunda união, tem que primeiro passar pelo sacramento, Sim. que é o sacramento do matrimônio, né? Se a pessoa está morando junto só e nunca casou, ela não está em segunda união, né? Porque ela não casou. Né? Então, se ela casou somente no civil e conseguiu também, aí sim, a nulidade do civil, porque aí também, né, a pessoa precisa casar no civil. Então ela vai entrar com o processo também de nulidade no civil, para poder casar e fazer todo aquilo que tem que ser feito como a igreja nos pede, né? Segundo o Código de Direito Canônico, né? Toda essa questão, né? Porque assim, como ela disse, né? Também não somos nós, bispos, padres, que vamos autorizar a pessoa a comungar ou não. É aquilo que a tradição, a Bíblia, vai nos trazer, né? Então, assim, para nós também é dolorido quando recebemos essas situações e a pessoa diz assim, eu quero comungar. Sim, mas nós temos o código que vai nos orientar e nós precisamos seguir esse código. Não podemos agir pela nossa cabeça, né? Porque isso vai contra a igreja. Né? E nós não podemos, em momento nenhum, irmos contra aquilo que a igreja nos traz, né? Uma das coisas que eu disse para eles na primeira missa que eu tive com eles, porque eu também não era da pastoral, eu entrei na pastoral esse ano, em janeiro, porque o diretor era o padre Samuel, que foi para Roraima, né? Então ele pediu para que eu os acompanhasse, né? Então assim, eu também estou conhecendo ainda a pastoral em si. Tanto que, como diz, né? É casa de ferreiro e espeta de pau. Porque na minha comunidade ainda não tem a pastoral. Sim, olha só. Né? Porque não tinha, né? Então, assim, agora esse ano, como eu estou acompanhando eles, nós vamos ter a primeira missa agora em julho, né? Lá do aniversário da pastoral. E aí sim que eu vou começar a incentivar os casais. Porque tem uma outra coisa também. Tem alguns casais que têm medo de falar que são de segunda união. Então, eles escondem. Tem casais que acabam escondendo. Né? Então, assim, na missa eu até disse para eles assim, então, eles, para mim, são heróis, no sentido de expor a sua vida. Porque se torna público. Não ter medo disso, né? Não ter medo. Porque, assim, os julgamentos eles virão. Né? Os julgamentos eles surgirão. Mas e é por isso que aí sim, a pastoral está aí para orientar as pessoas. Não permitir que esses julgamentos sejam maior do que realmente aquilo que a igreja tem para nos oferecer. Né? Porque aí as pessoas ficam com medo da igreja. Né? Alguns acabam tendo medo da igreja, de se aproximar da igreja. Né? Então, não precisa ter medo. Realmente busque. Né? Porque a igreja sempre vai ter uma palavra como mãe para acolher, para ajudar, para orientar. Mas como eles disseram, na verdade, também não podemos ser, né, negligentes e falar, não, a partir de hoje vocês vão poder fazer tudo. Não podemos. Né? Assim como nós também, mesmo sacramentados, mesmo, né, solteiros, seja como padre, a gente não pode fazer tudo. Né? A gente tem regras a seguir. Então, essa é a grande questão. Né? Então, esse é o bonito da igreja, né? É realmente nos mostrar aquilo que é essencial para a nossa vida e tirar as dúvidas, né? Sanar as dúvidas que muitas vezes surgem por achismo. O problema é que hoje o mundo é cheio de achismo. E, infelizmente, isso na igreja também existe, né? Muito achismo. Então, eu acho. Não. Vamos buscar no código, vamos buscar no catecismo, vamos buscar na palavra de Deus, para poder realmente sermos orientados segundo aquilo que deve ser, né?
e não aquilo que eu acho, ou que fulano falou para mim, ou que cicrano falou para mim. Não. Vamos buscar, né? Porque isso realmente vai nos trazer tranquilidade, né? Vai nos trazer realmente esse amor pelas pessoas, né? Essa misericórdia pelas pessoas, né? Que nós precisamos ter, independente da situação a qual ela esteja enfrentando. Porque isso é o papel da igreja, né? Então, isso para mim é muito importante hoje vivenciar isso, porque isso me traz também esse amor maior, né? E mostrar realmente a dignidade da pessoa, né? Não, todas as pessoas têm dignidade e a gente precisa respeitar, né? Porque só vai saber realmente o que viveu ou o que passou quem conviveu, né? É muito difícil a gente julgar, não. Ai, fulano, não, você não pode separar, mas espera aí. Eu não vivo com a pessoa, eu não vivo a vida da pessoa. Então, se a pessoa se separou é porque realmente algo aconteceu sério, principalmente quem tem esse amor pela igreja. Não vai se separar simplesmente por se separar, porque dói, né? Porque ninguém casou para se separar. Ninguém. Eles que têm amor pelo sacramento, têm amor pela igreja, não casa para se separar, né? Então, assim, isso vai doer, isso vai machucar. Então, se a gente não tiver uma palavra realmente de amor, de apoio, para realmente sanar esta ferida, a gente vai afastar as pessoas da igreja, né? E o mais triste hoje em dia é isso, é que às vezes as pessoas já se afastam da igreja, mesmo antes de procurar a igreja por medo. É. E, padre, aproveitando que a gente tocou nesse assunto da nulidade matrimonial, hoje muitos casais que estão em segunda união, que buscam a pastoral, já buscam com esse intuito de ter a nulidade do outro matrimônio, a maior parte ou não? Por causa da comunhão? Por causa, então pode ser também ou não. Isso já é com eles, porque assim, como eu tô chegando agora, A gente não costuma trabalhar com porcentagem, mas é mais Sim. ou menos assim. A maioria procura a gente para nulidade, Certo. certo? Digamos que 70% dos casais procuram. Já chegam Já com esse chegam. intuito. E aí tem uma diferença, tá? É nulidade, não é anulidade. Sim. Tem uma grande diferença desse azinho lá, que as pessoas não entendem. A gente recebe casais de fora da Diocese de Jundiaí que falam assim: ah, eu quero a minha anulidade. Não, peraí, você já está errado na pronúncia. É nulidade. Só que esses casais não entendem. 70 a 75% procuram só para Com esse isso. propósito. Só que a pastoral ela serve para evangelização, acolhimento e evangelização. Que não adianta nada você nos procurar, a gente. Por exemplo, Kaique, eu vou falar. Eu não consegui a minha nulidade ainda. O meu processo está lá. Uhum. Eu poderia dar uma carteirada, só que eu não posso. Tem todo um processo, tem todo um. É igual um processo trabalhista, um processo civil. Eu tenho que apresentar provas, documentos, testemunhas. Não é um processo simples. Tem o direito canônico, tem todo um rito, tem todo um ritual, tem todo um processo. Aí as pessoas que entendem isso, a gente acolhe, fala, nossa, aí a gente começa a conversar. Por isso que servem os livros, servem os terços, servem os retiros, as formações que a gente faz, o acolhimento. A gente procura vários padres, vários diretores, que nem o padre Samuel e o padre Alexandre falaram a mesma coisa. O primeiro diretor espiritual seu é seu pároco. Depois você procura. Eu acho que deu para. E a maioria procura, sim, só para nulidade. Mas no caso, a pastoral ela serve para evangelização. A pastoral foi fundada para evangelizar. E foi tirada de uma carta exortação apostólica. Eu esqueço o nome porque é um nome em latim. De 1981, do Papa João Paulo II. Que ele que escreveu uma carta e foi feito em cima disso, essa pastoral foi montada. E a Diocese de Jundiaí é a primeira. Foi feito, a pastoral de casais surgiu na Diocese de Jundiaí, com Dom Roberto.
complementa que assim, as pessoas hoje, a maioria dos matrimônios hoje, tem muitas pessoas que nem sabem o valor do sacramento. Casam, mas não sabem o valor do matrimônio. Então, quando elas vêm com esse intuito, né, nem de nulidade, mas de anulidade, ela acha que ela tem direito. Mas espera aí, ela tem direito. Mas e os deveres? Em meio àquilo que ela prometeu. Então ela também tem que lembrar que houve deveres a ser cumpridos. Né? Então, assim, então a igreja não vai poder dizer, tanto que o bonito do sacramento do matrimônio, para mim, que nós não celebramos o sacramento. Nós somos assistentes. Os celebrantes do sacramento são os noivos. Entendeu? Sim. É o sacramento que os noivos são os celebrantes. Então, o sim, todo aquele processo, ali tem direitos, mas também tem deveres, né? De ambos. Então, são essas coisas que muitas vezes as pessoas acabam não entendendo. Então, quando vem com esse intuito, é porque ainda não compreendeu o verdadeiro significado do que houve naquele dia, né? Porque a nulidade é isso. Nós vamos buscar ver se antes ou naquele dia houve alguma coisa que esse casamento não foi válido. Por isso ele foi nulo. Né? Então, esse é o processo. Padre, e existe, como posso dizer, depois do processo de nulidade, o casal obteve a nulidade do casamento, aí eles podem se casar de novo normalmente, pode comungar depois normalmente? Sim. Aí sim. Porque Entendi. aí a igreja está dizendo, seu casamento é aquilo que Jesus disse. Teve casamentos que foram falsos. Então, se a igreja chega a essa conclusão que o casamento foi falso, então a pessoa está desimpedida para, como eles disseram, para sacramentar, né? Para poder realmente voltar a comungar, confessar, né? Ter todos os direitos, porque a igreja está dizendo, né? Aquilo que Jesus diz. Quem tu ligares no céu será, né? Ligado, aquele que todos ligares será desligado. Então a igreja tem essa autoridade. E aí a pessoa então tem sim o direito de voltar à vida sacramental completa em tudo aquilo que ela. Que não é fácil, porque, como ele estava comentando, já tá há bastante tempo aí. Né? Não é simplesmente bater lá na porta e pedir, né? Sim, no meu caso, eu entrei com nulidade. Eu vou me expor porque eu não tenho esse problema. A minha ex-mulher, numa carta que escreveu para minha mulher, atual que é a Cássia, ela disse que ela só casou na igreja por causa da minha família, que para ela foi uma festa. Sim. Ou seja, mas mesmo assim eu ainda tenho que entrar com processo, eu ainda tenho que entrar. Eu tenho é um processo realmente de Como se fosse um processo judicial Judicial. mesmo, que ocorre no tribunal, né? Sim. E assim acontece com várias outras. São várias. Por isso que existe o Código Canônico. O Código Canônico tem lá. São vários códigos Sim. que são números. Né? Padre, eu sei que é uma pergunta difícil, mas o senhor tem algum exemplo de, de causa de nulidade de casamento? Por exemplo, se aconteceu isso, esse casamento é nulo? Que a gente possa exemplificar para o pessoal? Eu acompanhava as equipes de Nossa Senhora. Sim. E um dia uma das mulheres me procurou. E ela estava sofrendo violência doméstica. Não tem como eu falar para essa mulher ficar casada. Eu não posso dizer para ela se separar, jamais. Sim. Mas também não posso dizer para ela, você tem que aguentar até o fim. E aí ela entrou com o processo, ela mostrou realmente. E aí esses dias ela me mandou. Isso daí já faz mais de 10 anos. Agora que ela conseguiu a nulidade. Então assim, então eu acompanhei esse caso, né? Então assim, hoje em dia, como eu estou dizendo, porque é difícil você dizer, não, tem que aguentar, você se prometeu lá na frente. Não, mas peraí. De repente a pessoa, antes de casar, trata você como uma princesa.
depois do casamento te trata. E aí? Você vai falar para essa pessoa que ela não foi iludida? Que não houve uma mentira? Que não houve algo que realmente que é diferente? Então, se a pessoa já casa e a pessoa já é agressiva e todo mundo tá dizendo para ela, não, não casa, porque você vai sofrer, é uma coisa. Mas a pessoa às vezes trata a pessoa bem antes do casamento e depois do casamento muda, como que a pessoa casou enganada? Olha só que o padre abriu meus olhos para uma coisa que no meu pensamento, a nulidade só era possível por algo que aconteceu antes do casamento e não por algo que aconteceu depois, situações No depois. sentido, como eu tô falando, porque assim, a pessoa foi enganada. Sim. Não é que aconteceu depois. Ela Entendi. aconteceu antes no sentido de Aham. que a pessoa se apresentava-se de uma maneira e logo depois que casou se apresentou de outra. Sim. Então aconteceu sim algo antes, que foi o enganar, né? A pessoa foi enganada. Entendi. Então assim, então houve, né? Não foi depois, foi antes. Entendi. Eu já ouvi uma outra situação, não sei se isso é verdade, mas já que a gente tá falando Aham. sobre o assunto aqui, sobre incompatibilidade de religião, por exemplo. Aí já é complicado, porque assim, a incompatibilidade é difícil você dizer, porque assim, antes de casar, os dois são chamados. Sim. Entendeu? Então existe o casamento misto. Então, a pessoa que está vindo da outra religião, ela assina uma carta dizendo que ela tem consciência que ela está casando na igreja e qual é a doutrina da igreja. Tanto que ela tem que fazer o curso como os outros. Sim. Mesmo que ela não vá participar da igreja como se deve. Entendeu? Então, assim, e aí, então, depende. Estou falando, cada caso é um caso. Mas, porque a pessoa foi informada. Entendi. Eu tenho um caso de um conhecido, que eles eram católicos, né? Eu ouvi isso aí e depois eu ouvi outra coisa, que nunca foi católico, então se isso aconteceu, né? Que eles eram católicos, casaram tudo, e no meio da vivência deles, a esposa se tornou evangélica. E já não aceitava mais a doutrina. A fé católica. Fé católica. E aí gerou-se essa discussão, eles separaram, e aí o marido, acho que estava tentando buscar isso daí, porque ele queria continuar seguindo, e a esposa Sim, já não então, queria. mas é nesse caso por causa dessa questão, porque assim, os dois seguiam, então os dois tinham a mesma doutrina. Aí já não é Sim. incompatibilidade Ah, tá. de religião. É Entendi. porque eles estavam na mesma religião. Sim, Então ele casou com ela, sim, entendeu? Com entendi. aquele intuito de viver a doutrina. Sim. Aí no meio da situação ela muda, aí a questão já não é a questão da religião em si, Ah, entendi. mas daquilo que aconteceu. Porque os dois casaram sendo católicos. Entendi. Entendeu? Que é diferente, como estou dizendo. Se um já é católico e o outro não, antes do Já tem. casamento. Eu não sabia disso também. Precisa ter, É. entendeu? Precisa ter. Aí é o bispo que tem que autorizar. E a gente Entendi. manda para o bispo e ele autoriza Interessante. o matrimônio. Entendeu? Então, assim, tem toda essa questão. Houve um casal conhecido muito próximo minha, eu não vou dar detalhes aqui. Ele católico, ela evangélica, eles estão casados, eles casaram na igreja católica. A igreja, eu posso dizer, Sagrado Coração de Jesus, na Colônia. Estão casados há 36 anos, ela continua indo na igreja evangélica e ele às vezes vai na católica. Ele não é católico praticante, mas ele é católico, ele foi batizado. E assim, na época do casamento, houve-se uma reunião entre o pastor dela, o pároco da igreja, o bispo. Foi todo um processo mesmo. E aí chegaram-se à conclusão que poderia sim, tanto que o menino que nasceu, eles têm um filho só. Ele é batizado na igreja católica. Olha só, que interessante. Só que houve todo um. É isso que o padre Alexandre falou. Não foi assim, chegou lá e casou. Porque ela era batizada. Ela era batizada, só que houve-se uma conversa, houve-se um. Entendi. Padre. Exatamente. Isso é um caso prático. E ela continua evangélica até hoje. E ele católico. Olha só. E vivem muito bem.
Tem bastante sintonia. Sim. Tem bastante. E o que é interessante de se dizer, né? É que acho que precisa ser analisada a situação, né, padre? Caso a caso, né? Porque, pelo que eu notei, é muito específico, né? Tipo assim, é bem nas entrelinhas que pode ou não ter uma coisa, né? Sim. Por isso que assim, é muito minucioso, né? É muito cuidadoso, é com muito zelo, com muito carinho de fato, com muito amor, com muita misericórdia. Porque assim, você está mexendo com a vida e com feridas. Não pode ser liviano, não pode ser de qualquer maneira. Porque são vidas, né? E essas vidas, de alguma maneira, elas casaram, sim, como eu disse no começo, torna a dizer. Pelo menos aquele que tem consciência casou com o intuito de ficar. Então, dói muito. Então a gente não pode ser leviano e falar, se separou, pronto e acabou. Não é assim. Né? Então é esse cuidado e esse zelo que nós da pastoral, eu então chegando agora, mas eu tenho pelo menos isso dentro do meu coração, é isso. O meu papel é isso. É tentar sanar essa dor que a pessoa está sentindo, essa ferida que essa pessoa está sentindo, mas não também passar a mão na cabeça dela e dizer assim, vamos, não podemos, né? Vamos em frente, tá tudo bem. Não, não tá tudo bem, né? Se for possível sim entrar com processo de nulidade, vamos buscar isto. Vamos fazer a coisa acontecer, né? Porque tem muito, infelizmente, as pessoas se acomodam. Esse é o problema. As pessoas se acomodam. E aí isso também causa um certo desconforto, né? Porque aí se a pessoa, principalmente quem tem esse amor pela Eucaristia, que tem esse amor pela igreja, né? E quer realmente voltar à comunhão, sente-se incomodada. Também não podemos dizer que não. Se sente incomodada, sim, né? Mas isso que é o bonito. Não, você comunga espiritualmente, a igreja diz o valor que você tem para ela, primeira coisa, você tem um valor para a igreja. Você faz parte, né, desse corpo místico da igreja. Então, se o sofrimento do outro não mexe comigo, alguma coisa está errada. Não tem como eu ser cristão e ver o sofrimento do outro e isso não causar nada em mim. Que acho que o mais bonito da pastoral é realmente esse acolher os casais, né? Porque, igual vocês comentaram, né? Muitos ficam com medo de dizer que estão numa segundo casamento, numa segunda relação, né? E eu acredito que esse acolhimento que faz toda a diferença, né? Eu achei muito bonito que o padre disse que a gente tá lidando com feridas do outro, né? Porque não tem como você sair de um casamento super feliz. Sempre vai ter uma mágoa ali, algo que toca o coração, né? Então acho que esse que é o bonito, né, Fá? Você falou do acolhimento e eu imagino também a evangelização, né? Continuar falando de Cristo, continuar falando das coisas boas dele, né? Porque a comunhão é a busca maior, né? Mas acho que a alimentação da palavra, eu acho que o bate-papo que vocês devem fazer, né? Acolher o coração ferido, igual vocês falaram, deve ser muito interessante isso daí, né? É interessante e também você tem que, como o padre falou, você tem que ser sensível à dor do outro, Sim. né? Não adianta nada eles virem nos procurar e a gente deixar pra lá. Não, a gente tem que buscar, né? Levar a eles, mostrar que a igreja nos acolhe com amor, com zelo, porque muitos não acreditam nisso, né? Que a igreja nos acolhe. E a igreja nos acolhe, né? E nós, como coordenadores, acolhemos também muitos casais, né? E a gente tem aí muita procura. Desde o ano passado, né, Marcos? Muitos casais vêm nos procurando. Casais que já fizeram parte da pastoral, que desde 2021 não participavam mais e agora estão retornando. Então, eu acho que o essencial hoje é o acolhimento mesmo, né? A gente tem que acolher com muito amor, com muito zelo e dar a continuidade. Não só acolher e depois abandonar, mas acolher e ir evangelizando aos poucos. Igual a gente sempre comenta que
a gente se surpreende com as coisas, né? Por Demais. exemplo, a pastoral deles, maravilhosa, né? Mas a frase da Cássia é que ela não queria que tivesse tantos casais lá, né? Sim. Isso é bem, bem bacana, saber que trabalha Isso com é isso. do Bosco, porque assim, quando eu estava na teologia, eu tive que fazer um trabalho. Uhum. E eu escolhi os casais de segunda união. Só. E, e aí, por ele estar aqui na diocese, eu fui fazer uma entrevista com ele. E essa foi uma das frases que ele disse. É uma pastoral que a gente não gostaria que existisse. Nossa. É uma pastoral que a gente não gostaria que existisse, né? Mas, por outro lado, o valor da pastoral também está, como eu digo para eles. E adoração? Vocês podem fazer adoração. Que é um momento de espiritualidade importantíssimo dentro da igreja. Entendeu? Então, porque também não adianta só comungar, né? E não viver a fé, né? Aí alguns dizem assim, ah, mas aí tem casais que fazem isso, fazem aquilo e comungam. Tá, mas a gente não pode justificar um erro por outro. Sim. A gente não pode querer fazer com que as coisas aconteçam a partir de um outro erro. Não. A gente tem que ter consciência que os erros existem, sejam quais forem, a gente deve sanar, não justificar. Esse é o problema hoje, que a maioria das pessoas querem justificar os erros, Uhum. mas não querem sanar. E eu acho que é muito legal também da gente frisar que os casais de segunda união, eles não podem viver, se não tem a nulidade, não podem viver a vida sacramental da igreja, né, padre? Mas eles podem viver a vida pastoral da igreja, né? Para participar, acho que o Marcos e a Casa podem falar melhor sobre isso, participar de outras pastorais da igreja, viver ainda em comunidade, não é mesmo? Desde quando eu sempre fui dentro da igreja, né? Sim. Sempre, desde menina, fui catequista, né, por bastante tempo. E hoje eu faço parte da liturgia aqui no santuário mesmo, né? Nós éramos da paróquia de Voturucaia, Santo Antônio, por muitos anos. E há 6 anos nós moramos aqui na Vila Rami. E há quase 3 anos nós estamos aqui no santuário. E hoje nós dois fazemos parte da liturgia. Eu hoje também sou intercessora lá dentro de uma e vocacionada dentro de uma comunidade católica, discípulos do Espírito Santo, né? Faço parte também aqui do coral do santuário, então a gente está bem envolvido. E todos podem fazer parte de alguma pastoral. Às vezes as pessoas falam assim, mas vocês são um casal de segunda união. Mas o que tem sermos ser casal de segunda união? Né, como você disse, né? Algumas pessoas não gostam de falar que é casal de segunda união. O padre também falou, eu não tenho vergonha. Sim. Eu sou casal de segunda união, mas eu me sinto acolhida dentro da igreja, né? E eu me sinto bem acolhida hoje com a graça de Deus, né? Desde dezembro do ano passado, sou consagrada a Nossa Senhora também, e isso era o desejo do meu coração. E eu achava que eu não podia, porque ser casal de segunda união. E um dia, um padre, muito amigo meu, me disse: não, você pode. E eu vou deixar você ser consagrada. Isso alegrou mais o meu coração, porque era o meu sonho, era o meu desejo disso, né? Então, as pessoas, casais segundo união, eles podem sim estar inseridos dentro da paróquia, liturgia, o que for, né? E eu acredito que muitas pessoas não acham que podem fazer, mas podem, né? Depende também muito do pároco também, né? Os párocos hoje, os nossos padres da diocese, eles são muito abertos às mentes sobre casal de segunda união. Antigamente era um pouco mais difícil, né? Mas hoje não. Hoje eles são mais abertos para isso, né? Então hoje eles nos acolhem melhor do que lá antigamente. Eu acredito que é muito importante a gente frisar isso, porque talvez seja a dúvida de muita gente, né? Ah, porque eu tô vivendo uma segunda união e sequer posso ir na igreja. Que eu não posso mais frequentar a igreja. Porque às vezes pode não se sentir acolhido, porque não tenho o que fazer na igreja. E acho que pegar o exemplo Marcos da Cássia é muito importante para isso. De dizer que
tem sim uma oportunidade de viver isso. Não é porque não pode comungar que não pode fazer mais nada, né? E eu acredito que é muito importante a gente frisar isso. Tem algumas especulações. Em alguma missa eles podem comungar? Não. Tem alguma missa que eles podem comungar? Não. Uhum. São especulações que às vezes surgem, Sim. né? Que não é a questão, como estou dizendo, porque não adianta comungar um dia e depois deixar de comungar. Então, não é essa a grande questão. Mas é realmente esse amor pela igreja que vai movimentar, e a verdade, como a Cássia disse. Porque assim, por que ela não sente vergonha? Porque é a verdade. Não adianta eu querer esconder a verdade. A verdade, ela está aí. E o próprio Jesus diz, a verdade vos libertará. Sim. Né? Então, assim, eu estou vivendo essa situação. Mas Deus pode me dar a graça de não viver mais. Se ele já entrou com esse processo, Deus pode me dar a graça de não viver mais. E aí o meu testemunho realmente de busca vai ser muito maior do que eu ter me escondido, Sim. né? Eu ter me privado de tantas coisas que eu poderia ter feito nesse tempo e não fiz por medo, por vergonha, por isso, por aquilo. Não. Né? Então, essa questão é muito importante, né? Porque isso realmente vai nos trazendo essa dimensão. O amor que vai superando tudo, que vai suportando tudo, e aí o amor vai nos ensinando realmente a amar, né? As coisas, as situações, as pessoas, que entender, por isso que aí cada caso é um caso, né? Nas próximas missas que eu falei para eles, ou de uns encontros, a gente vai começar a ter testemunhos, porque o que isso nos ajuda? Nos ajuda a ver assim, a minha dor é a dor do outro. O meu sentimento de dor é a dor do outro. Então isso nos ajuda a realmente rezarmos uns pelos outros, né? Orientarmos melhor uns aos outros, porque essa é a função da igreja. Seja segunda união, não seja segunda união, não é? Orientarmos uns aos outros, né? E exortarmos, buscarmos e amarmos, né? Mas nunca, como eu disse no começo, simplesmente passar a mão na cabeça e dizer: ah, está tudo bem. Não, não está. Não está tudo bem. Mas isso não é só para os casais de segunda união. Seja qual for a situação que não esteja bem, a gente precisa falar que não está bem aquela situação, né? Porque senão a gente está sendo negligente e também estamos sendo conivente. Isso também a palavra vai dizer que isso é um pecado. A gente tem conivente com aquilo que está errado. Que nem eu falei lá no começo. Os 3 pilares da pastoral: misericórdia, verdade e obediência. Nós acreditamos na misericórdia de Deus. Nós sabemos da nossa verdade, que é o nosso impedimento. E temos obediência de uma doutrina da Igreja Católica. Entre aspas. Simples assim. Entendeu? É simples. Que tá muito lá na Bíblia. O padre até falou. E eu tenho uma outra passagem. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Eu sei da minha verdade. E eu também não posso julgar ninguém aqui, tá? Não posso julgar ninguém. Mas é por isso que é baseado nisso. Misericórdia, verdade e obediência. Por isso que significa essa pastoral de acolhimento, de acolher esses casais. E o medo dessa sociedade, de medo de... A gente recebe algumas críticas sim, mas a gente passa por cima. Porque, eu vou ser sincero, eu não tô na igreja por causa do Kaique. Eu não tô na igreja por causa de você. Eu não tô na igreja por causa do Padre Alexandre. Eu tô na igreja por causa de Jesus Cristo. Sim. É Jesus Cristo que... E ele sabe da minha verdade. E ele sabe do meu coração. Aproveitando, o pessoal do Instagram mandou algumas perguntas. Preparados? Depende. Depende. Eles são meio sem lei. Que vem do Instagram meio... É meio, né? Existe alguma resistência na comunidade paroquial em relação à participação dos casais de segunda união? Não vamos ser hipócritas. Existe sim. Mas, foi que nem eu falei. Não julgueis e não sereis julgados. Ele recebeu, algumas pessoas não conhecem, não sabem da realidade. Por exemplo, nós participamos há 11 anos.
Nós somos padrinhos de 5 ou 6 afilhados. 6 afilhados. E os pais são casados. Só que há regras para isso. Não é assim, eu vou entrar na pastoral, eu posso tudo. Não. A gente obedece. Há algumas regras. Não, a gente não foi lá assim de... O casal nos convidou, só que esse casal é casado na igreja. Sim. E a gente pode algumas coisas, outras não. Então, mas há algum pensamento ainda. Uhum. Isso é importante porque, assim, é mais de uma questão caso a caso. Por exemplo, assim, também não é porque é de segunda união não participa da igreja vai poder ser padrinho. Não pode, nesse sentido. Porque o padre precisa conhecer a vida daquele casal. Entender que mesmo estando em segunda união, aquele casal não será um contra-testemunho para a criança. Porque por mais que eles estão vivendo essa situação, eles não estão contra a igreja. Sim. Então eles Entendi. estão caminhando com a igreja. Então, por isso que é uma grande questão hoje, né? Que aí as pessoas vêm assim, então fulano que é segunda união pôde ser padrinho, ciclano não pôde. Peraí. A gente vai ter que ver a vida da pessoa. Né? Eu tenho que saber se a pessoa participa, né? Eu tenho que ver a pessoa na igreja, eu tenho que acompanhar a vida da pessoa, eu preciso saber se aquela pessoa realmente conhece a doutrina na igreja. Então, assim, tem todo um processo, né? Porque senão as pessoas vão dizer assim, então casal de segunda união pode ser padrinho. Depende. Entendeu? Só que interessante. É. Depende da situação, o padre precisa acompanhar, né? Por isso que a gente sempre fala que o primeiro diretor espiritual é o pároco, porque os casais precisam se apresentar ao pároco, mostrar o verdadeiro, a verdadeira comunhão com a igreja, né? Que eles estão em comunhão com a igreja, que eles sabem o que deve ser feito e, portanto, eles estão correndo atrás para fazer com que as coisas se acertem, para que as coisas realmente tenham um desfecho, que não é assim, hoje eu tô com um, amanhã eu sou com outro. Não. Existe realmente, né, um desejo profundo de viver esta comunhão com a igreja. Muito interessante. Muito interessante. Próxima. Quais são as principais dificuldades espirituais que os casais enfrentam? Comunhão. Comunhão, na comunhão. Porque muitos casais, né? Eu vou falar sobre a comunhão em espécie, ela me faz falta. São 27 anos juntos, né? Eu comungo espiritualmente. Sinto Jesus ali eucarístico sobre a minha vida, toda a missa que eu estou. Mas ela me faz muita falta. Eu comungar ela, eu sentir ela. Isso me faz mesmo, não tô aqui abrindo meu coração, porque ela me faz falta em espécie. Eu senti mesmo Jesus dentro de mim. Não que eu não sinta na espiritual, mas ela me faz falta. Então, quando eu tô ali na missa, né, que quando chega na hora da comunhão, eu me entrego mesmo a Jesus. Eu sinto mesmo a presença de Jesus ali comigo, mas eu também gostaria de estar ali comungando a espécie. E muitas vezes eu choro durante a missa, que eu falo para o Senhor, Senhor, eu sou tão miserável, né? Tão pecadora, e eu tô sentindo a tua presença aqui comigo. Mas me faz falta, e os casais também sentem falta disso, da comunhão em espécie. Então, acho que hoje é isso, a comunhão. Já tem casais que eu vi. Tem relatos, inclusive ó, pra você ver a diferença. Para mim, a em espécie não faz tanta falta. Porque eu sinto, quando a gente faz adoração, quando o padre tá. Eu sinto ele em mim. Só que isso sou eu. E ela é diferente. Então há esse conflito das pessoas. Ela é o tipo de pessoa que precisa. Igual Santo Tomé. Até esses dias a gente tava falando. Ela é igual Santo Tomé. Ela precisa tocar para ver. Eu já não. Só que sou eu. Só que aí é ela. Então há casos que tem. Só que há casos de pessoas que têm a desilusão, o medo.
Tem todo e aí é de caso a caso. Interessante. Porque a dificuldade espiritual também, a gente pode dizer que todos nós sentimos se a gente realmente não viver a vida espiritual. Porque tem muitas pessoas que comungam simplesmente por comungar. E aí? Não dá o devido valor à Eucaristia, né? Então isso também é algo que a gente precisa começar a pensar. Que valor realmente eu dou à Eucaristia, né? A importância que eu dou à adoração, que nem ele falou, né? Eu sinto Jesus. Tem pessoas que se ajoelham, adoram e entrou, comungou, adorou, fez tudo e saiu do mesmo jeito. Então, que valor que eu estou dando à Eucaristia? Então, são questionamentos que aí, a partir daquilo que eles relataram, nós também podemos fazer uma reflexão, né? Que sentido realmente eu estou dando? Eu estou tendo a oportunidade de comungar, eu estou tendo a oportunidade de adorar, e como eu saio? Né? Como que eu permito realmente que Deus me toque? Muito. Isso é forte mesmo. Porque Real. é praticamente o inverso, né? Sim, Tem tanta gente querendo comungar e tem gente que comunga e não sente dá o nada, devido não dá o valor, devido valor. Uma vez eu chorei, cara. Isso eu vou. Um amigo meu, casado, ele foi na fila, comungou. Aí eu tava ajoelhado, lá atrás, no último banco. Ele passou a fila, ele foi lá, comungou, voltou. Na volta, ele parou do meu lado, me abraçou, fez o sinal da cruz em mim e nela. Um amigo nosso. Ele comungou e, na verdade, ali eu senti que ele estava compartilhando as dores, os pensamentos, as coisas. É o acolhimento. Muito bonito. Sim. O acolhimento assim, da comunidade, dos irmãos, assim, né? Muito bonito mesmo. Interessante. Qual a iniciativa que os casais podem ter para que possam voltar à igreja, mesmo ambos estando totalmente afastados? Abrir o coração. Primeiro de tudo. Eu acho que abrir o coração e, e aceitar a verdade. Eu vou ser um pouco meio grosso, mas assim, aceita que dói menos. É duro, é duro. É duro, mas eu também fui assim, tá? Eu tô falando uma frase meio dura, mas ela é: primeiro, abre o coração. Deixa Jesus tocar em você. Ele sabe das suas misérias, ele sabe das suas, dos seus pecados. Quer falar alguma coisa, cara? Porque uma das coisas que é importante, que está lá na palavra, que Jesus diz, primeiro é o acolher a palavra. Sim. A gente tem que aprender a acolher a palavra. E num retiro, o bispo que estava pregando pra gente disse uma coisa que me tocou muito. A gente está preparado para acolher o Jesus real? Porque a gente faz ideias de Jesus. Mas o Jesus real, eu estou preparado para receber? Né? Como quando Jesus está falando como ele falou assim, eu estou sendo grosso. Não está sendo grosso, porque assim, quando Jesus está conversando com os seus discípulos e Jesus começa a falar algumas coisas e eles falam assim, mas Senhor, a sua palavra é dura demais. E Jesus diz o que para eles? Vocês também querem ir embora? E aí Pedro, olhando para Jesus, né, movido pelo Espírito, diz, aonde iremos, Senhor, se só tu tens palavras de vida eterna? Então assim, então tem hora que a gente precisa decidir. E essa decisão não vai passar pelo outro, vai ter que passar por mim. Um dia eu escutei a palavra, um dia a palavra me tocou. E é essa palavra que eu vou ter que permitir que realmente toque o meu coração para que eu possa voltar. Independente dela, independente dele, independente da minha situação, porque Deus está ali para me acolher e me orientar naquilo que, na minha limitação, eu posso fazer. E com certeza isso vai trazer grande alegria ao coração de quem se abre
a palavra. Com certeza. Acho que esse que é o primeiro passo, né? Alguém, por exemplo, está nos assistindo que vive essa realidade, acho que é importante isso. Ter a coragem de abrir o coração para poder viver isso, né? Pode ser oportunidade que falta para a pessoa estar mais próxima da igreja, né? Estar inserida novamente, né? E quais os maiores impactos que vocês já viram na... Já pausando a música. Gente, eu preciso ir do banheiro. Pode ir, Eu pode tomo ir, pode ir. remédio de pressão, Pode ir, então. pode ir, pode ir. Já viu? Vocês já tinham parado? Não, filho. Parou a gravação? Tá bom. Não precisa ter pressa, tá pausado. Ela toma remédio, Eu também. Fica tranquilo, ela é... tranquilo. Não, obrigado. Esse é o bom Não, de ser obrigado. gravado. Sim, obrigado. Eu também estou nessa daqui. Já tem. Licença. Sim. Eu acho interessante vocês darem dicas para o pessoal que está assistindo, porque também é muito legal. Vocês poderiam ajudar sem o pessoal ter que ir até alguma pastoral, porque às vezes não tem uma pastoral perto. Que nem eu mandei algumas perguntas aqui, Sim. Aham. mas eu não sei se ainda encaixa no contexto. Mas eu acho que dá dicas Acho que pro sim. pessoal de tipo, Ah. como vocês se ajudam, como que eles podem, dicas do que eles podem fazer Sim. sem Uhum. precisar ir até uma pastoral. Isso é bacana, isso é interessante. Tem duas aqui que é voltada para o público. Aham. Qual que você vai fazer? Tem mais duas? Não. Essa daqui, essa versão eu vou fazer. Faz essa e eu pulo. Tá bom. Deixa eu fazer essa. Aí eu Tá faço bom. essa, você pula, eu faço a última. Tá bom. Eu vou ser sincero honesto pra você. Teve uma pessoa que falou assim pra mim: eu vou ser duro de novo, isso é difícil. O curso de noivos teria que ser para separar os noivos. Aí a pessoa não entendeu. A pessoa discutiu. Falou, mas peraí, essa pessoa tá lá, tá querendo casar. Não. O curso de noivos tem que se separar os noivos. Só espera. Porque se eles saírem de lá querendo casar, Tá bom. é porque eles estão no caminho certo. Para não acontecer a separação. E Gente, o casamento virou desculpa, uma tá? festa. O casamento virou festa, né? Não na totalidade. Não Porque é assim, nada. mas também, como ele falou, a questão da gente falar para as pessoas fazerem alguma coisa sem procurar a pastoral é complicado. Porque sem entender realmente o valor da pastoral, a pessoa pode compreender as coisas Errado. errada, Com a mentalidade dela. com a mentalidade dela. Não, tem que procurar. A pastoral ela é necessária. Se a pessoa quer realmente viver segundo aquilo que a igreja pede, a gente precisa estar inserido na pastoral. Que entra a obediência. Porque senão a pessoa interpreta e aí faz Como o quer. que quer. E aí pode causar sérios problemas na paróquia. Não, é Gente, porque nem vai tem entrar nessa. a pergunta que mais nos fazem, tá? Ah, mas tá escrito lá na hora da consagração, os casais, a pergunta que mais: tomai e comei todos. Ok, mas quem disse que Todos você não estão pode? possuídos. Não, peraí. Quem disse que você não pode ir lá? Você pode. Só que aí você está cometendo outro pecado. Porque se você sabe que você não pode e você está indo, é um outro pecado que você está cometendo. O padre, eu vou ser bem sincero aqui, tá? Se nós entrarmos na fila e Eu o não posso padre, comungar. ele não pode Proibir. proibir de nós comungar. O problema não está nele, o problema está em mim. Você entendeu? E tem pessoas que não entendem isso. Tanto que tem Isso. casais de segunda união que acabam comungando. Exato. E a gente tem que orientar. Mas eu não posso proibir. Só que aí entra, não julguei, eu não posso julgar É, o casal também. Não, Vamos voltar da onde, Rafa? Pode ser na pergunta? Pra ver essa parte foi interessante. essa é a parte mais. Pode. Depois a gente pergunta isso de novo. Aí grava, né? Bom, Depois você marca aí, por favor. você marca? Pode ir? Pode ir? Beleza. Ó, tem mais uma perguntinha aqui pro casal. Como vocês se ajudam em relação à falta da comunhão? Ou de qualquer outra dificuldade em geral?
alguma dica para o pessoal que tá nos assistindo aí? Como que é mesmo? Como vocês se ajudam com essa falta de poder comungar? Primeiro de tudo, o respeito entre nós dois, porque como ele já disse, para ele a comunhão em espécie não é tão importante, né? Então, para a gente se respeita, ele respeita e eu respeito ele. Em terços juntos, né? Nós rezamos o terço. A gente em oração, procurarmos, né? E sempre ao Santíssimo nós dois juntos, né? Então, eu acho que esse é o essencial. E procurar, né? Sermos respeitando um ao outro, amando um ao outro, que não é fácil, viu? Mas a gente tenta seguir isso aí. Mas a vida de casal é fácil? Não. Não, Entendeu? A vida de comunidade é fácil? não. Não, nossa senhora. Então a grande questão é essa, né? O respeito, ele tem que estar em todos os ambientes. Porque ninguém vai pensar igual ninguém. Mas o que nos une é a verdade de Cristo. E aquilo que Cristo nos deixou, é isso que a gente precisa seguir, né? Agora, a minha opinião, a sua opinião, como eu disse no começo, o achismo, isso não deve contar, Sim. né? Porque a sua opinião vai ser uma, a opinião do outro vai ser outra, mas não, nós precisamos chegar num ponto comum, né? Existe uma verdade, existe realmente algo que nos une, existe algo que realmente nos chama, como eles disseram, a obediência. E aí nisso a gente vai ter que seguir, né? Agora, como cada um vai sentir, isso precisa ser respeitado. Achei bem interessante. Vou voltar no assunto que a gente tá no off, porque é muito interessante. A gente tava conversando aqui sobre a questão de comunhão, né? E se um casal de segunda união for comungar, não pode ser proibido, né, padre? Isso. Tem alguns padres que acabam fazendo isso sim. Eu não vou Sim. dizer que não. Mas em si, não pode ser proibido. Mas ao mesmo tempo, como eles disseram, a situação não é o padre que está proibindo. Uhum. A situação a qual eles estão vivendo é que não está de acordo com aquilo que a igreja nos orienta. Então, a própria pessoa tem que ter consciência, né? Como ele disse, tudo eu posso. E Paulo vai dizer isso, tudo eu posso. Mas me convém? Então, é isso que o casal precisa entender. Não é o padre que está me proibindo, não é a igreja que está me proibindo, mas a situação a qual eu estou vivendo agora é que nesse momento me impede. Não é nem proibir, mas que me impede. É diferente, gente. Sim. Né? Então a pessoa precisa ter essa consciência, essa maturidade e essa verdade, né? Como, por exemplo, se a pessoa está um pouco alterada, mas a pessoa chega diante do padre e diz amém, o padre precisa dar a comunhão para a pessoa. Então são essas coisas que a gente precisa entender. Então, não é o padre que está proibindo, não é a igreja que está proibindo, mas a situação a qual eu estou vivendo é que está me impedindo. Olha como muda a situação. Então, a pessoa precisa ter consciência para poder viver a verdade, para poder viver a obediência e para poder realmente entender até onde ela pode ser acolhida e até onde ela precisa viver aquilo que ela mesma escolheu, porque foi uma escolha dela, né? Ela escolheu viver aquela situação naquele momento e nós respeitamos, mas também não podemos, como eu disse no começo, dizer, não, tá tudo bem, então você pode fazer o que você quer. Não pode. Tem regras. Certeza. E aproveitando, qual o impacto que vocês veem a partir da entrada, da participação de um casal na pastoral? Qual o impacto que a pastoral tem na vida desse casal? Na maioria das vezes, eles vêm e nos agradecem. E já houve casos que esse casal, em segunda união, estava querendo se separar.
porque ela não entendia, ou ele e tal. Aí a gente falou, não, calma, calma, vamos conversar. Aí a gente entrou em contato, teve conversas, teve acolhimento, teve o pároco, a gente entrou em contato com o pároco, para o pároco também atender esse casal, para o pároco também entrar com essa atividade espiritual. E o casal tá junto e participa da pastoral. Então, é o acolhimento. Então, esses casais vêm feridos. Eles vêm com feridas enormes. Algumas mais, alguns menos. É que depende de cada pessoa. Então, aí a gente tem, primeiro, acolhimento. E acolher como Jesus acolheu. Que eu acho que essa que é a parte principal. É o acolhimento. Sim, com certeza. E outra coisa que nós estávamos conversando, né, aqui em off, é a questão, quais são as dicas que nós poderíamos dar para a pessoa viver? Primeiro, ela tem que procurar a pastoral. Porque se ela não estiver inserida na pastoral, a pessoa pode interpretar o que ela quiser. E aí isso ela vai levar para a paróquia de maneira que às vezes não é o que de fato a pastoral está orientando. E aí, ao invés de ajudar, pode ainda atrapalhar. Então, a primeira coisa que eu digo, quer fazer a experiência, tem que sim buscar a pastoral. Nós temos Instagram. Isso é quarta, tá? Então, nós temos os meios sociais aos quais nós podemos orientar e que você pode entrar em contato, né? Então, assim, entre em contato conosco e se permita. Abra, como ele disse, abra o seu coração, né? Para a palavra. E aí, a partir da palavra, quem vai fazer todo o resto é a própria palavra, que é Jesus. Pessoal, Bacana, né? forte, forte. Como que as paróquias ou as pastorais podem ajudar para fortalecer mais ainda esse acolhimento de vocês? Eu vou falar sobre paróquia. Tá. A paróquia, ela precisa acolher primeiro o casal, né? Muitas vezes tem casal que já nos procurou dizendo que a paróquia não deu acolhimento. Então, aí chegam para nós e falam assim: se for igual fizeram na paróquia, eu não vou entrar. Mas nem esperaram a gente dar o acolhimento. Então, as paróquias, elas precisam, né? Tô falando como acolher, né? Alguns casais. Algumas paróquias acolhem, sim, com amor, com carinho, o sacerdote. Algumas outras, às vezes, não chega nem ao pároco, nem ao sacerdote. Chega ali da secretaria. Entendeu? Então precisa tomar muito cuidado, acolher com amor. Às vezes muitas paróquias já sabem o nosso contato, então nós deixamos o nosso contato nas paróquias para que quando chegarem eles nos chamarem e a gente ir atrás desse casal. Já aconteceu aqui no santuário. De algum casal vir, e já era o padre Gustavo na época, ele nos orientou o casal a nos procurar. Então, acho que é isso. Sempre é o acolhimento, né? Sempre acolher as paróquias. A outra que você falou mesmo? As pastorais. As pastorais. E as pastorais também. Porque muitas vezes tem casal de segunda união que eles não fazem parte da pastoral, mas eles fazem parte de alguma pastoral dentro da paróquia. Né? A gente conhece vários casais que eles não querem participar da pastoral de segunda união, mas participam de alguma pastoral dentro da paróquia, né? E muitas paróquias também não conhecem a pastoral. Tem muitas, viu? Que não conhecem a pastoral. Então, assim, quando tem... não conhece. Nós já chegamos, igual o padre falou lá no começo, a paróquia dele hoje não tem. Né? Então ele vai levar para lá. E tem outras paróquias que hoje os sacerdotes não procuram, né? Vários padres estão nos procurando para levar a pastoral lá, porque tem muita gente dentro de algumas outras pastoral, mas não frequenta a pastoral. E eles querem que conheçam a pastoral. Sim. Então, é isso. Porque se divide um pouco entre
diocesanamente e paroquialmente. Essa que é a grande questão. Às vezes a pessoa, o casal que a gente conhece, não está inserido diocesanamente, nos retiros, ele tem esse contato. Às vezes o casal ele participa na paróquia o ano inteiro. Aí no retiro do final do ano ele está lá conosco. Ele participa de um retiro diocesano. Mas ele, em reuniões, em equipe, ele não está. Mas ele está inserido na paróquia com o pároco dele. Ou seja, o pároco conhece. Porque muitas pessoas não gostam de reunião em casa. Muitas pessoas não gostam desse contato. Mas ele já tem aquela equipe paroquial, que ele está inserido naquela paróquia. Como que a gente vai. Um Falar, retiro não, de. não é Não, isso, não é nem isso. participar, Não. tirar ele da Ele realidade está dele. na paróquia. Sim. E isso é um paroquiano. Inclusive há padres que falam: ah, o casal está aqui, tal, tal. Eu falei: não, beleza, ele faz parte da pastoral. Ele está acolhido lá Sim. com o padre. Por isso que a primeira coisa que a gente precisa ter é humildade de buscar primeiro conhecer. Como eu disse no começo, eu não conheço muito. Conheço aquilo que eu fiz, o trabalho, mas já fazem quase 20 anos, né? Quando eu estava no seminário. Então, assim, mas eu preciso conhecer, né? Então, não é falar a partir daquilo que eu acho, mas aquilo realmente que eu conheço. Porque, né? Só ama quem conhece. Então, eu só vou amar a pastoral se eu conhecer. Se eu não conhecer, eu vou falar com todo respeito. Eu posso falar bobagem. É. E aí, isso vai criar um desconforto. Ao invés de criar harmonia, acolhimento, né? Tudo isso que nós batemos na tecla desde o começo. Porque a pessoa falou a partir daquilo que ela acha, não daquilo realmente que a pastoral pode oferecer. Muito bacana. E pegando o gancho para irmos para os finalmente, que mensagem que vocês gostariam de deixar para quem está nos assistindo e está nessa incerteza de procurar ou não a ajuda da pastoral de casais de segunda união? Eu tenho uma coisa que vem sempre comigo. Qual que é a palavra que mais se usa? Uma palavra que tem acho que 300 e tantas vezes lá na Bíblia. Não tenha medo. É igual eu falei brincando aquela hora. Aceita que dói menos. Não tenha medo. É. Se você acredita nesse Jesus, confia. Acredite na graça que pode acontecer. Não tenha medo. Claro que o medo faz parte, o medo, mas você tem como você controlar isso, você tem como conhecer. E abrir o coração e a mente. Abrir o coração e a mente. Vai encontrar barreiras, vai encontrar. Por exemplo, eu tenho uma situação bem característica. A dona Fátima, no encontro da CNBB lá atrás, ela foi chamada de adúltera. Mas mesmo assim, ela continuou. Ela foi firme. Ela acreditava no Jesus que ela seguia. Então, não tenham medo. Batalhas existem em primeira união, em segunda união, amaziado, separado, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Por isso que sempre está na Bíblia. Não tenham medo. Se você acredita no Jesus que você serve, não tenha medo. Confia. É difícil? Claro que é. Para mim foi. Mas. E a pastoral tá aí. A gente tem rede social, a gente tem Instagram. A diocese tem nosso contato. Quem quiser pode entrar em contato a hora que quiser. A gente já recebeu uma ligação 1h30 da manhã. E para nós é um. E a pastoral ela foi fundada em Jundiaí. E se não me engano, ela está em mais de 80 dioceses já. Esses dias atrás a gente foi para Minas, para a gente se fortalecer, para a gente também aprender também algumas coisas ao convívio de outras pastorais. Certo. E a mensagem que eu deixo que
eles se conheçam, né? Se entrega as suas misérias a Jesus e deixa mesmo Jesus fazer a obra, né? Porque nós somos miseráveis. Então, não tenhas medo mesmo de se entregar a Jesus, né? E depois nos procurar, que a gente vai dar. Se a gente não conseguir resolver, a gente passa para o nosso diretor espiritual, ou mesmo para o pároco, né, da própria paróquia que a pessoa segue. Mas se entregue mesmo a Jesus. Deixa ele fazer a obra, né? Não importa as feridas que foram causadas, eu sei que dói. Eu não fui casado, mas eu tive um relacionamento aí também que me causou muitas feridas. Mas ao passar do tempo, Jesus foi curando as feridas que estavam dentro de mim. E hoje eu me entrego. Eu me dou a Jesus, porque eu quero a eternidade, eu quero o céu. Então é isso, se entrega. Se entrega mesmo a Jesus. Não tenhas medo de mostrar a Jesus as suas misérias. Ainda mais sendo casal de segunda união, porque vem aí com um fardo bem pesado, né? Ex-marido ou ex-mulher, enteados, ex-sogra, ex-sogro, ex-cunhado, vem a família toda. Mas nós não podemos desistir. Porque se a gente teve um casal, né, igual o Marcos já foi casado, então eu quis esse relacionamento, né? Eu quis. Eu sabia que eu ia passar por tantos, mas eu quis, mas eu me entreguei. Eu me entreguei, eu me doei, eu dei o meu sim a Jesus. Então ele me acolheu com muito amor, com muito carinho, e ele cura as minhas feridas. A grande questão é do medo, né? Uma das coisas que eu falo pra todo mundo, seja qual for a situação. Tô com medo. Vá com medo mesmo. Porque o medo ele precisa ser vencido. E cada caso de impedimento, seja qual for a situação, só a palavra, só Jesus é que vai poder dar a solução. Na vida de qualquer pessoa. De qualquer situação que nós estamos vivendo. Seja qual for. Quem não tem muitos impedimentos na vida? Então isso vai fazendo com que a pessoa entenda que realmente houve talvez um erro, houve talvez, né, aconteceram coisas na minha vida que me frustraram, mas isso não pode me impedir de sonhar de novo. Não pode me impedir de acreditar de novo. Que esse Deus é capaz de fazer maravilhas na nossa vida. Então, não tenhas medo de realmente tentar, de sonhar, de acreditar que Jesus veio para todos, né? E ele mesmo diz, aquele que se abrir a mim, com certeza, ele vai fazer grandes coisas, mesmo através dos impedimentos, dos pecados que nós possamos ter cometido ou estamos cometendo. O Senhor olha com olhar de misericórdia, mas ao mesmo tempo ele vai nos ensinar e nos exortar para buscarmos a conversão, seja qual for a situação que nós estivermos vivendo. Viu, Kaique? Eu lembrei agora de uma passagem no retiro lá atrás. Um palestrante disse assim: no caminho do Calvário, quantas vezes Jesus caiu? 3. Ele caiu a primeira vez, ele caiu a segunda vez. Numa das vezes, ele precisou de uma ajuda, Simão Pedro. E aqui eu me coloco à disposição. Nós estamos aqui para ser essa ajuda. Não tenha medo. Que nem o padre falou. Vai com medo mesmo. E confia. Só bonito, viu? Muito bonito. Então, você que está nos assistindo aqui, nos acompanhando, depois ouviu o Instagram deles. Lembra de qual é o Instagram? @pastoral segunda união estável. Isso aí, a gente vai colocar aqui embaixo para vocês Sim. poderem acompanhar, seguir. Depois a gente marca eles também nas nossas redes sociais para poder divulgar essa pastoral, que eu acho que é muito importante. É muito importante fomentar isso, as pessoas saberem que existe, saber como que funciona. E às vezes é só isso, é só dar o primeiro passo, né? Às vezes o primeiro passo é só mandar um direct, só mandar uma mensagem, É isso né? aí.
E Isso temos aí. uma pessoa responsável que cuida dessa parte. Tem uma pequena estrutura. E esse vai ser sempre o nosso ponto de comunhão. Então, assim, sempre procurar eles, né? Ah, eu quero falar com um padre. Não. Primeiro tem que ser os coordenadores, Sim. né? Primeiro, como eu disse, eu estou chegando na pastoral agora. Mas o nosso elo, primeiro, é eles. Eu também não posso passar por cima daquilo que a pastoral já tem como regra. Eu não posso dar outra linha, outra doutrina, além daquilo que a igreja já nos ensina e que a pastoral já tem como regras para viver. Então, se chegar a mim, eu vou mandar procurar eles. Né? Então, assim, então aí as pessoas falam assim, ah, não, essa é a nossa realidade, né? Se a gente já tem responsáveis para isso, é para que eles possam realmente ser esse elo entre a igreja e a pessoa. Então, eles são os responsáveis, né, direto por essa pastoral. E pra gente finalizar pegando um gancho nisso que o padre falou, acho que é muito importante, né? Se tivesse que falar direto com o padre, não tinha coordenador, não é mesmo, padre? O padre que era responsável. Sim. Então é importante. Aproveitem que às vezes mesmo o padre ele tem uma vida toda muito agitada, né? Então se confiou no casal, vá, converse com o casal sem medo, confie também que eles vão dar todo o direcionamento necessário. Então não tenham medo, não tenham medo. Isso aí. Isso aí. Quero aproveitar esse momento, finalizando o nosso podcast, já que estamos aqui no santuário, na Casa da Mãe Aparecida, coração mariano da Diocese de Jundiaí, Igreja Jubilar, viu? Sim, agora é. Agora é. A gente recebe indulgência aqui. Ó. Quero, junto do Fá, rezar uma Ave Maria por vocês, pela missão que lhes foi confiada, de uma forma toda especial, a missão que o Padre Alexandre inicia agora esse ano, para que Nossa Senhora possa passar à frente e interceder por vocês. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. Padre, o senhor nos dá uma bênção, por favor? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Como a gente ganhou presente, a gente também vai dar presente. Agora vai ser assim, viu, gente? Vai vem no podcast, deu presente e ganha presente, né? Tá aqui em cima hoje. Ah, tá lá em Tá aqui em cima. cima. Ó. Então, pequeno presente. Por favor. Que chique. Obrigado. Muito Uma obrigada. pequena Obrigado. lembrança Deus do nosso podcast para vocês. Espero que gostem, que aproveitem e saiba que foi uma alegria recebê-los aqui hoje. É um assunto muito importante. Muito, Eu mesmo abro muito. meu coração e dizer que eu não conhecia muito. E olha, abriu os olhos e a mente, viu? Demais, demais. Então agradeço imensamente terem aceito o convite de estar aqui hoje, viu? Eu também quero agradecer, né, a vocês pelo convite, ao nosso diretor espiritual, Padre Alexandre, por ter saído de Cajamar e ter vindo até aqui. Também ao pároco, né, Carlos Virilho. Muito obrigada pelo convite e quando precisar de nós, só nos procurar. Com certeza. Não só para nas festas, nas coisas. O Kaique já viu eu trabalhando aqui. Kaique. Não só para a parte de evangelização, mas na parte prática também. E eu gostaria de agradecer, a gente rezou aqui, eu gostaria de agradecer muito ao seu João Bosco e a dona Fátima, que foram os fundadores lá atrás. Foi uma caminhada longa, a gente conversou com eles. Eu gostaria de mandar um abraço para eles. Ele está adoentado, ele está um pouco adoentado. A gente conversa sempre com eles, com ela, porque foi uma caminhada de 6 anos. Foram 6 anos com Dom Roberto, com Dom Gil, depois Dom Amauri, Dom Vicente, agora o Dom Arnaldo. Foi uma caminhada longa e temos uma longa caminhada.
Que Com Deus nos certeza. abençoe nessa caminhada. E muito vai, obrigado vai. pela Imagina. acolhida. Imagina. Padre, muito obrigado, viu, por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente hoje. Sua presença aqui nos alegra imensamente. E saiba que as portas estão abertas aqui para quando quiser voltar, viu, Padre? Obrigado pelo convite, né? A gente sempre se alegra em poder partilhar, né, daquilo que Deus faz na nossa vida. Porque a gente não faz nada, né? Eu tenho consciência disso. Eu não faço nada. Mas eu preciso me abrir e permitir realmente que Deus faça, né? Então, o meu objetivo vai ser sempre este: tentar fazer o mais possível a vontade de Deus, né? E a vontade de Deus, com certeza, sempre será o acolhimento, será sempre realmente olhar para a pessoa, sempre lembrando daquilo que Jesus diz. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador, né? E aí, na parte que Jesus diz, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, né? Então, é nesse sentido que nós precisamos caminhar, né? Com este amor, com essa certeza de que se Deus moveu montanhas, Ele pode fazer muitas outras coisas, como fez também na vida do Dom Bosco, da Dona Fátima, que também são sacramentados, depois de tanto sofrimento, chegaram a ser sacramentados. Então, não tem as palavras para dizer o quanto Deus é fiel quando a gente é fiel no pouco. Com certeza. Fá, muito obrigado. Eu que agradeço. Saio daqui com o coração bem cheio da graça do casal que nos alegrou, que apesar de tantas frases negativas e tantas pessoas que impedem de chegar deles, eles acolhem com tanto amor e carinho. Obrigado Isso aí. por mais uma noite. Imagina, eu que agradeço. A você que nos acompanhou aqui no nosso Santo Cast, lembre-se de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no nosso canal, nos seguir lá no Instagram, no Spotify e compartilhar com todos esse episódio. Compartilhe no grupo da família, dos amigos, da paróquia e nos acompanhem nas nossas redes sociais. Depois mandem lá quais os temas, os convidados que vocês querem ver aqui no nosso podcast. Quero agradecer imensamente aos nossos apoiadores que tanto nos ajudam aqui no nosso Santo Cast. Olha, 51º, hein? Já agora que o Dom liberou, a gente chega até nos 1000. Se Deus quiser. Amém. 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 Equipe, muito obrigado. E a vocês, até o próximo Santo Cast. Tchau, gente!